Eu aproveitei e comprei. Isso mesmo, pessoal. Aproveitando ontem toda aquela notícia que saiu referente ali aos fundos imobiliários, taxação, etc. Eu aproveitei o momento de pânico do mercado, aqueles descontos que já existiam dentro dos fundos imobiliários e fiz mais um aporte, esse ponto que tinha ali dentro do fundo. Se acertou o momento ou não, a gente não sabe. Mas o que que é o ponto? Eu olho para o longo prazo. E no longo prazo, eu sei que os preços vão convergir. Bom, vamos trazer aqui hoje um pouco mais sobre essa questão da taxação, como que o aspecto geral que foi trazido e atualmente como está sendo dentro dos fundos, se ele de fato essa nova taxação vai haver impacto ali, se essa taxação de fato ela não existia para os fundos. No dia de ontem, 17/1 de 2025, saiu informação referente aos fundos imobiliários, que haveria uma cobrança, né, que foi vetado a não cobrança do IBS e do CBS, que são os novos impostos dentro da reforma tributária, que vão basicamente tirar 5 impostos para transformar em 2. Ah, eu, saindo da informação, fui perguntar para o chat GPT que muita gente acaba fazendo isso. A gente não pode parar ali e acreditar aquilo como uma verdade absoluta. Muito foi trazido ali em relação ao impacto que teria nisso nos fundos imobiliários. E aí, perguntando para o chat GPT, sim, a taxação dos fundos imobiliários foi um tema muito comentado recentemente, etc, tal, preocupação. E aí eu fui perguntando um pouco mais e entendendo ali sobre como que funciona atualmente, né, dentro da norma contábil, que é muito complexa, o Brasil, esse custo Brasil, a complexidade tributária, isso é muito ruim, isso é um fato. E para a gente poder entender um pouco mais como que funciona esses pontos dentro do fundo imobiliário, porque é uma norma dentro de outra norma, que é dentro de outra norma, então acaba ficando muito difícil de compreender. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de clareza. De maneira geral, tá? Perguntando para o chat GPT, o que eles trouxeram para a gente foi de que não dá para saber ainda qual seria o impacto dentro dos novos tributos dentro dos fundos imobiliários. Só que a gente vai instigar um pouco mais, entender um pouco mais, verificar de fato como que está atualmente, né? E abrindo aqui a lâmina, tá, pessoal, do TRBL, Fundo de Logística, e aqui traz de fato alguns aspectos, tá? Legislação tributária. O fundo, por ser constituído em personalidade jurídica, sob a forma de condomínio fechado, termos da lei, não é contribuinte de tais impostos como PIS, COFINS, CSLL. E aí a gente tem que pensar em alguns aspectos, né? Que daí a gente vai entender um pouquinho mais. PIS/COFINS, sendo ali muito característico, muito próximo mesmo à tributação. E esses novos tributos, na realidade, eles estão tentando conglomerar um conjunto de tributos. E quando a gente vai entrar dentro do balancete do TRBL, a gente vai ver aqui, ó, pagamento de ISS. Então, que é um tributo que que está dentro da nova normatização. ISSQN, ou seja, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, há atualmente o recolhimento desses tributos por parte dos fundos. Então, esse aspecto é bem importante. Então, é difícil você fazer uma isenção de alguma coisa que já tenha tributação. A gente pode discutir, é claro, da intensidade, de quanto que se cobra e de quanto que se vai cobrar. E aí é muito difícil de mensurar. Isso é muito importante. E a partir disso, você tendo essa compreensão, tá, então já é algo que existia e, na realidade, só vai começar a ter dentro das novas normas. Olhando também aqui para outro fundo, que é o Risaquim, fundo de papel, né? Então, usando um fundo de logística, um fundo de tijolo e agora um fundo de papel. A gente vai ver aqui, né? Risco tributário. Eu vou fazer um recorte aqui para vocês, tá? Para poder aumentar. Então, para ficar melhor aqui também. Então, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Ó.
De acordo com a Lei 9.779, de 19 de janeiro de 99, o Fundo de Investimento Imobiliário, que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha isoladamente o conjunto de pessoas relacionadas ao percentual de 25%, estão sujeitos à aplicação tributária e incidência de tributos como PIS e COFINS. Ou seja, acho que esse é um ponto bem importante. O que acontece é assim, há uma norma, a qual, uma lei, que fundos que tenham mais do que 50 cotistas, aí você vai considerando um fundo mais geral, pulverizado. Fundos que contenham abaixo de 50 cotistas, ele acaba incidindo ali no percentual de imposto, não há nos outros. O que acontece, está mencionando ali no trecho, né? Fundo que tiver acima de 25%. E dentro do que foi trazido na reforma, eles não estão colocando essas características ali, detalhando um pouco mais. Então, isso faz com que, de fato, pode se tornar inconstitucional ali, tendo essa reforma e trazendo esse aspecto. O que eu quero trazer de maneira geral, pessoal, é trazer se um está mentindo, se o outro não está, etc. Isso é muito complexo de dizer também. Acho que o principal ponto que a gente precisa trazer é o seguinte: há um momento de incerteza, há um momento ali de insegurança, só que, de modo geral, isso vai ser repassado ou para o inquilino, ou para os novos ativos ser contratados. Se caso a tributação for maior, né? Atualmente, então, já há ali o ISS. De fato, PIS/COFINS, aí sim, é mais complexo, não tem. Mas como você está diminuindo o número de tributos, né? Não necessariamente que vai estar diminuindo o percentual a ser cobrado, né? Está fazendo uma união, um conglomerado. É muito difícil de poder entender e trazer ali, de fato, se vai haver um prejuízo ou não para o fundo. O que acontece é aquele negócio, nos momentos de incerteza, é que o tomador de risco consegue, né, de fato, fazer um volume financeiro mais expressivo. Por quê? Assim como foi na Covid, quando deu aquele cenário todo catastrófico, os ativos vieram para baixo, e se as pessoas ficaram com medo, elas não compraram e ficaram de fora e perderam participantes. Então, basicamente, olhando para longo prazo, enxergo a qualidade do ativo, enxergo a qualidade da carteira dos ativos que eu tenho e fui para as compras. Porque nesses momentos de oportunidade, eu acho que é muito importante a gente estar ali, nem que seja um leve caixa, e fazer essas aquisições no momento bem oportuno. Bom, de modo geral é isso. Acho que trazer tanto ali por uma inteligência artificial, que é muito usado hoje em dia, como também olhar ali tudo na fonte é trabalhoso, é dificultoso, mas ganhar dinheiro nunca foi fácil. Se você quiser ganhar, ou você tem que fazer dois aspectos principais, que é a tomagem de risco e também se informar mais, ler mais, aprofundar mais. É isso que faz a diferença no final das contas, é isso que faz os ansiosos, né? E até mesmo as pessoas que ficam com certo receio das informações saírem vendendo, e aí os outros saírem às contas. Então, de modo geral, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa ali embaixo também. Acho que isso é bem importante. Um grande abraço. Valeu!